Eu queria considerar, então, a situação da Bolívia. Como a gente havia dito na última emissão, ali não tínhamos ainda informações completas, hoje essas informações estão disponíveis e é possível discutir o assunto, discutir pelo menos preliminarmente, à espera dos desdobramentos que ainda estão ocorrendo naquele país. É muito delicado falar sobre a situação da Bolívia. Eu tenho visto os debates a respeito e acho que, de forma geral, eles estão muito condicionados por uma certa tradição criada no contexto da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, você não podia criticar a União Soviética para não dar armas ao inimigo. Você não podia criticar Cuba para não dar armas ao inimigo. Isso tinha uma justificativa, realmente o inimigo existia, porém acabava desarmando críticas que poderiam ter sido elaboradas à esquerda. Sempre as pessoas que pela esquerda tentaram criticar o Stalin, o Mao, o Fidel Castro, recebiam pesadas condenações da própria esquerda sob esse argumento que me parece acrítico de que não podemos dar armas ao inimigo. Então é preciso maneirar, né? Eu penso que a Guerra Fria já acabou e penso também que mesmo naquele contexto não era de bom tom fazer esse tipo de crítica. Em relação à Bolívia, segundo as notícias que a gente tem recebido de várias fontes, e não só das fontes oficiais, e não só dos discursos do Evo, mas também de esquerdas e de forças alternativas ao Evo pela esquerda, esse conjunto de informações nos dão conta, em primeiro lugar, e é muito importante enfatizar isso, né, a fúria e a raiva com quem tem se comportado as direitas na Bolívia. Isso é um processo que a gente tem visto em vários países da América Latina e, inclusive, em menor grau aqui no Brasil também. As pessoas não aguentam, as pessoas de elite, de classe média mais enriquecida, no caso da Bolívia, as elites brancas, né, em contraste com as maiorias indígenas na Bolívia, essas elites elas suportam muito mal, ou não suportam absolutamente, o acesso social que tem sido trazido por esses governos que eu chamo de nacional-estatista. Apesar de todos os seus defeitos, que se pode dizer, que se pode criticar, eles têm se caracterizado por políticas públicas de distribuição de renda, de cotas raciais. Na Bolívia houve, por exemplo, para além dessas políticas, uma nova Constituição que, pela primeira vez na história da Bolívia, definiu o país como um país plurinacional, ou seja, reconhecendo a legitimidade das lutas por identidade própria daquelas nações, principalmente aimarais e quechuas. Então, inclusive a bandeira dos indígenas, né, foi alçada e valorizada como a bandeira nacional boliviana. Desse ponto de vista simbólico, portanto, ali na Bolívia houve avanços muito mais consideráveis do que aqui ou em outra parte da América Latina. Mas não só de símbolos, a prosperidade material, a distribuição de renda, a melhoria de serviços públicos, tudo isso irritou profundamente essas elites enriquecidas e elas agora, nessa crise, dispararam a sua raiva, os seus recalques, humilhando gente, linchando gente onde era possível, e é preciso aí destacar uma coisa que nos faz refletir aqui no Brasil: o uso intensivo e extensivo das polícias militares, né, que atuaram com grande violência contra as populações indígenas e reprimindo os protestos a favor do Evo Morales ou mesmo a favor da democracia na Bolívia. O Exército também merece menção especial. Apesar do Evo ter tratado sempre muito bem o Exército e os oficiais do Exército, o que se viu foram eles manter-se numa neutralidade olímpica, assistindo a polícia bater e matar pessoas, e depois, quando vieram as manifestações a favor do Evo e a favor da democracia, aí sim as Forças Armadas intervieram.
fizeram, inclusive atirando contra o povo. Então, são referências que é preciso refletir bem sobre elas em relação ao futuro de lutas sociais que espero bem nós tenhamos também aqui no Brasil. Agora, para além dessas críticas mais do que justificadas em relação às direitas, é preciso também fazer a crítica das atitudes do Evo Morales. O homem teve 2 mandatos muito populares, forçou a barra para ter um terceiro e estava forçando a barra para ter um 4º mandato. Imaginem vocês que ele, embora a Constituição proibisse esse 4º mandato, ele forçou as barras, fez um plebiscito a respeito do assunto, perdeu o plebiscito e, mesmo assim, recorreu a um tribunal onde ele só tinha amigos, invocando os direitos humanos, e aí ganhou o direito de participar uma 4ª vez do pleito. E, além disso, ainda tentou, através de manobras na apuração das eleições, através de uma série de irregularidades, tentou forçar mais uma vez a barra para figurar numa primeira colocação que impedisse ou que não precisasse de um segundo turno. Ou seja, uma atitude de um líder carismático, personalista e que acabou contribuindo para a crise em que a Bolívia vive. E depois renuncia. Como renunciar? Pessoas eleitas só podem renunciar se os seus eleitores o desejarem, senão não devem renunciar. Renunciou, foi lá para o México, né, e o povo ficou abandonado. Aliás, os presidentes do Senado e da Câmara, que eram também do MAS, Movimento ao Socialismo, que é um partido, frente política lá que apoia o Evo, também renunciaram. Essa estratégia de renúncia foi uma coisa descabida, perder posições ganhas legitimamente através da democracia, renunciar a elas num contexto de crise, isso sim ajuda o inimigo. Então eu penso que ao criticar com a necessária veemência as direitas bolivianas, temos que fazer também a crítica a essas tendências muito típicas do nacional-estatismo latino-americano, essas lideranças que não conseguem prever sucessores, que não conseguem conviver bem com rivais dentro do próprio partido. Essa é uma tradição deletéria que precisa ser vencida em Nuestra América. Então, a Bolívia é um laboratório importante para pensar referências tanto às direitas como também às esquerdas. Fiquem espertos e não deixem de sinalizar aí, apertar o sininho para que vocês possam ser avisados das nossas próximas emissões.